Ah, eu tenho certeza que você quer saber o que aconteceu comigo e por que eu fiquei sem postar alguns dias a mais, né? Porque geralmente eu posto uma vez por semana. Mas a realidade é essa que faz uns 17 dias que minha vida virou de cabeça para baixo, né? O meu gato teve uma doença aí um pouquinho chatinha, complicada. E isso me fez cair em um golpe. E eu vou explicar para vocês tudo nesse vídeo, porque eu sei que vocês estão curiosos, né? Quem me acompanhou pelo Instagram já sabe, então me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando lá que eu consigo atualizar mais rápido do que aqui. Vai ter um barulho aqui, ó, da máquina de lavar, porque esse é o único horário que eu tenho pra lavar louça, que é o mesmo horário que eu tô gravando o vídeo, ou lavar louça não, lavar roupa, né? E deixa eu mostrar pra vocês o meu gato, o paciente, né? Que ficou doente, que vocês também vão querer, que muita gente não me acompanha pelo Instagram, então não sabe de que gato que eu vou falar. Apresento vocês ao Artemis, pra quem não conhece, esse vagabundinho aqui que me deu o susto há umas semanas. Que eu fiquei desesperado, gente. Eu acordei numa segunda-feira, exatamente uma segunda-feira, há uns 20 dias. E quando eu acordei, tinha vômito pelo chão, né? Marquinhas de vômito e também um vômito de uma refeição inteira que tinha voltado pela boca do gato, né? Quem tem gato sabe que é comum, às vezes, os gatos vomitarem, porque eles estão sempre se limpando, se lambendo, né? E nisso eles ingerem muito pelo e eles acabam vomitando, né? A gente até dá remédio para vomitar as bolas de pelo, porque se as bolas de pelo não saírem pela boca, não vomitarem, pode ser que acumule e dê problemas para o futuro para o animal. Então eu já estava acostumado que o meu gato, que os meus gatos, né, que eu tenho 3 gatos, vomitassem, né? Mas eles vomitam nada de muito que me chama a atenção, porque é um vômito ali esporádico, que acontece às vezes. Então nada que me chama muito a atenção para imaginar que isso seria um problema muito grave. Aí eu limpei o vômito dele e fui pro trabalho. E eu volto do trabalho na hora do almoço para almoçar em casa, e quando eu voltei tinha mais vômito, só que dessa vez em menos quantidade. Então eu já saquei, já subiu ali o alerta de que um dos gatos estaria passando mal. E por coincidência, na hora que eu cheguei em casa, limpei ali o vômito, um pouco depois, quando eu estava na hora do almoço, o Artemis vomitou, aí eu já sabia que era ele. E ele já não estava mais comendo, eu coloquei a comida, quando eu coloco a comida na hora do almoço, os 3 gatos vão correr para comer, porque eles estão sempre desesperados por comer, que eles são muito comilões. E o Artemis não ia comer, então eu já sabia que ele estava doente. Aí eu fiquei pensando assim, eu já tenho isso de experiência, né, que quando o meu gato, quando dá esse alerta, esse sinal de que algo não vai bem com os meus gatos, é melhor levar na hora no veterinário, porque depois, se você ficar esperando mais dias, a situação piora, e você vai gastar muito mais dinheiro, e talvez até o gato perca a vida. Então eu já tinha essa experiência, e então eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, se ele não melhorar até quando eu voltar do trabalho de tarde, né, quando eu sair do trabalho, tipo mais 7 da noite, eu levo ele, porque talvez lá isso já mostre que ele está doente e realmente ele precisa de veterinário. Pois bem, voltei para casa, tinha mais vômito. E ele já estava muito cabisbaixo, ou seja, já estava muito fraco, né? Que o Artemis, ele é um gato que está toda hora pulando, correndo pela casa. Ele estava muito escondidinho ali no cantinho da sala e muito vômito. Aí eu nem limpei o vômito dele, já levei ele correndo pro veterinário que fica na frente da minha casa, só atravessar a rua, tá bem pertinho. Levei para saber o que ele tinha. Aí chegando lá, ele fez alguns exames, exame de sangue e exame de fezes. Deu super caro, gente. Veterinário aqui na China é muito caro. Se você puder, faça um plano de saúde para os seus pets, que existe essa possibilidade também. Eu não tenho porque quem me acompanhou aqui no canal nos últimos meses viu que eu já tinha levado eles para fazer esse exame, para poder viajar, para poder ir para fora da China, que é um exame obrigatório para você tirar os seus bichos da China, né? E eu vou tirar quando for embora daqui. Então eu me preparei, me planejei para fazer esse exame há uns 2 meses. Aí eu gastei mais de 11 mil reais nesses exames para 3 gatos. Vocês verem como é caro. Levei e no dia seguinte saiu o laudo do Artemis, que ele estava com uma bactéria chamada H. pylori e Covid felino. Eu já sabia do Covid felino porque na época do Covid já fui ver, né, os Covids que existiam, então eu já tinha esse conhecimento do Covid felino. Aí o médico fez assim, muito terror, assim, você precisa tratar, a gente precisa tratar esse Covid, não existe tratamento assim oficial para esse Covid, o que existe é uma droga experimental
que ainda não foi aprovada, é tudo muito recente. Acontece que esse vírus não tem assim um tratamento, então não existe uma cura oficial. Existe tratamento experimental que há uma chance do gato melhorar, né? Muitos gatos que passam por esse experimento, por essa droga experimental, eles conseguem melhorar. Então, na mesma noite que eu levei o Artemis, ele já tomou um remédio para parar a diarreia e também para parar o vômito. Ele estava com diarreia também. Aí no sábado começou a chover muito, muito, muito. Já tinha que começar o tratamento pro Covid, né? E eu não sabia, porque era tudo muito novo, né? Tipo, como tinha que tratar e tal. E o Covid felino e essa bactéria são duas bactérias do estômago. É bem diferente do Covid pra gente que é humano, né? São dois Covid. É o mesmo grupo de vírus, mas age de maneira diferente dentro do corpo. Esse medicamento a gente chama de 441 aqui na China. Que é uma substância e uma droga que estão experimentando ainda. Então vai levar muitos anos para conseguirem ainda, muitos anos de pesquisa, né? Para conseguirem liberar essa droga para uso normal no mundo, né? Então poucos países que têm essas pesquisas, essa droga ainda é muito cara. E você vai fazer esse tratamento sem a certeza de que vai dar certo, né? Porque não tem ainda uma comprovação, estudo científico suficiente da medicina em relação a esse medicamento. E esse medicamento é o mesmo medicamento que os gatos que têm FIP tomam, porque o Covid felino, o gato pode conviver com o Covid felino durante a vida dele. Muitos gatos têm esse Covid e as pessoas nem sabem que eles têm esse Covid, porque esse Covid, essa bactéria é muito comum dentro do estômago do gato. E são organismos difíceis de eliminar, esse vírus e essa bactéria. Eu não sabia desses detalhes, estou falando isso agora para vocês, né? Então eu tive muita dificuldade para entender o que o médico estava falando, mas a gente conseguiu se comunicar e eu dei meu jeito. Aí o médico queria me vender uma caixinha dessa aqui, ó, que essa aqui é a droga experimental. Ela não tem bula, não tem nada, ó. Então você tem que confiar no laboratório que você está comprando. O veterinário do Artemis tinha um contato lá de um laboratório que providenciava essas ampolas aqui. E ele estava me vendendo isso por R$800. Né, que é 800 mb, tá quase... é um pouquinho menos de R$800, mas aqui na China 800 mb, uma caixinha dessa com duas, e o Artemis precisaria de umas 18 ampolas dessa, gente, olha o dinheiro. Eu fiquei assim arrasado, porque eu não tinha esse dinheiro, eu tinha acabado, falei pra vocês que eu tô montando aqui o meu estúdio, né, de fotografia, então eu já tinha gastado muito dinheiro com as luzes, já tinha gastado dinheiro com eles, essa doença tava assim... não estava programado. Aí eu não pensei duas vezes. Falei, pode fazer, compro uma caixa agora e eu vou ver como é que eu faço para comprar o resto, porque são muitas caixas e eu não teria esse dinheiro para comprar, né? Então eu já aprovei o tratamento logo imediato, já gastei bem dinheiro com os exames, com a medicação toda. Ele teve que ficar 4 dias recebendo soro, né, infusão, porque como ele tinha vomitado muito, ele não conseguia comer, então era melhor receber infusão para proteger a barriga dele para ele não ficar desnutrido e nem desidratado. Como o Covid felino e essa bactéria são bastante contagiosos, o gato que tem essa doença não pode ficar junto, porque senão vai passar para os outros gatos. Eu fiquei desesperado, porque como é que eu ia separar os gatos, porque na minha casa não tem portas assim, né? Tipo, é um loft que não tem... meu quarto não tem porta. Então não teria como separar, fiquei desesperado. E já passou a possibilidade das outras duas gatas também terem esse vírus. Naquela época, né, quando eu recebi a notícia, não tinha informação nenhuma do que eu tô falando aqui pra vocês, que é uma doença muito comum nos gatos. E eu tava assim muito desesperado. Aí eu lembrei que tinha uma amiga Daniela Tassi, que aí eu já liguei pra ela, falei, Dani, ó, o Temis pode ficar morando aí por um tempo, porque ele pegou a doença, expliquei tudo pra ela e já levei as coisas, ela veio aqui em casa, levou as coisinhas dele lá pra casa dela, que ela é minha vizinha, ela mora uns 2 quarteirão daqui de onde eu moro. E foi, assim, uma semana muito complicada, porque eu tinha que ir na casa dela, pegar o Artemis, levar ele pro médico, aí depois, quando terminava a infusão dele, que era de 6 a 9 horas de infusão que ele ficava, de soro, eu tinha que levar lá pra casa dela, aí dar o remédio pra ele, às vezes ela dava o remédio pra ele também, né, a gente tinha que revezar, porque ela trabalha, não tem tempo pra ficar cuidando do gato. E eu fiquei assim, e nesse calorzão, gente, porque tá muito quente, eu passando mal e tal, então eu fiquei assim, a primeira semana foi bastante difícil, né?
Aí eu comprei uma tela para telar a janela do quarto, porque aí eu conseguia fechar a porta do quarto, telar, então ele ia ficar ali sozinho. E foi o que eu fiz. Aí eu peguei ele de novo na casa da Dani, ele ficou lá uns 5 dias na casa da Dani, trouxe para cá e deixei ele lá isolado nessa tela. E foi aí que o negócio começou aí a desandar, né? Os 3 dias de injeção deram super certo. Mas aí depois, quando ele voltou aqui para casa, ele começou a ficar deprimido, porque ele estava isolado dos outros gatos, aí ele não queria mais comer de novo. E nesse meio tempo, eu fui atrás de outras pessoas que podiam me ajudar a comprar de uma maneira mais barata desse medicamento, porque eu não admitia comprar 800 mb por caixa, era muito caixa, muito remédio, muito caro. No Brasil, esse tratamento custa mais de 15 mil reais, pra você ter noção. Pra você ver que é caro o negócio. E eu encontrei, né, alguns gateiros que resgatam animais e me passou o contato direto do laboratório. Esse contato não pode passar para ninguém, porque é um contato super secreto, super sigiloso, que é uma droga que é para uso experimental científico, então não é aprovado ainda para ser comercializado. Mas é a única esperança que os bichinhos têm. Aí eu consegui, e gente, a droga, a caixinha que eu, por caixinha, era 120, olha a diferença. Aí eu falei pro médico, eu vou comprar, vou comprar de outra pessoa, de outro fabricante, de outro laboratório, porque eu consegui o valor por 120. E ele ficou assim, curioso pra saber como é que eu consegui e tal. Eu falei, não importa, eu vou usar, mandei pra ele a bula. Esse remédio aqui não vem bula, mas você pode pedir do laboratório a bula pra ver a composição química, como é que funciona e tal. Aí eu dei pra ele a bula. Ele viu então a mesma droga, aí ele conseguiu fazer essa caixa aqui, que é a caixa dele, que ele compra, o mesmo preço do que eu ia comprar. Porque aí que tá o golpe. Porque a maioria das clínicas veterinárias aqui na China ganha comissão por isso. Então eles querem que o gato faça tratamento. E eles não te contam que esse Covid felino é uma doença muito comum nos gatos. Não tem cura oficial, mas o gato pode conviver com essa doença. Acontece que em cerca de 5 a 10% dos gatos que têm essa doença mutaciona, porque é um vírus, então ele mutaciona para uma forma mais agressiva e chega a ser fatal para o gato, chamada FIP. Então, aí nesse caso, ele precisa obrigatoriamente tomar essa vacina, essa droga aqui, esse experimento, porque no momento é um dos experimentos que mais tem sucesso em eliminar, em tratar a FIP, né? Mas mesmo assim, isso também não garante que o gato vai sair curado, né? Porque tem uma porcentagem também pequena de gatos que não respondem a esse medicamento. Apesar de ser caro, não vai garantir que ele vai ser curado. Então, o que o pessoal de veterinários fazem aqui na China em relação a tanto a H. pylori e ao Covid felino? Eles não fazem teste para Covid felino, porque muitos gatos, mais de 80% dos gatos têm esse Covid dentro deles, e eles vivem normalmente, morrem, e ok, porque nada acontece, né? Acontece que pouquíssimos gatos reagem e mutacionam para essa doença ficar mais agressiva. E essa bactéria também é a mesma coisa. Muitos gatos têm essa bactéria, vivem com essa bactéria, e como é um exame caro, porque é um exame de laboratório que você precisa fazer, as clínicas não fazem uma investigação sobre isso. Então, o que eles fazem quando eles fazem ali os exames básicos, não conseguem saber a causa do vômito, da diarreia, eles tratam apenas o sintoma. Aí, se o gato melhorar, ok, continua, a vida segue, tratou a doença. Então, o gato continua com essa bactéria ainda. E disso eu não sabia. Aí, o meu gato ficou durante uma semana tomando antibióticos super agressivos, porque quem já teve bactéria e precisou tomar penicilina e esses antibióticos aí pesados, sabe que dói na pele, né? Dói no músculo, no injeta, a mesma coisa meu gato. Então meu gato sofria muito com isso. E esse tratamento de uma semana de antibiótico também foi caríssimo, foi quase R$ 1.000 por semana, R$ 1.000 por semana, mais R$ 400 por dia por infusão que ele tinha que fazer. Então vai somando, e mais esse medicamento aqui. Que você tinha que pagar. Então foi muito dinheiro que eu joguei, né, no ralo, para tentar curar, porque eu estava acreditando no veterinário, porque eu acredito na ciência. Se o médico me dá orientação, eu sou leigo, eu não entendo, eu vou seguir a orientação dele. E na primeira semana, ok, aí na primeira semana ele já estava melhor, já estava, tipo assim, voltando a ser ele. Só que quando ele voltou aqui para casa, ele estava meio acabado, um pouco triste, porque as gatas ficavam olhando ele, então ele ficou assim muito triste. Ele também começou a ter medo de mim, porque ele não queria ir
pro veterinário, porque lá no veterinário ele sabia que ele ia ser furado, então tinha dias que ele levava 5 injeções na pele, no músculo dele, né? Então isso doía. Ele foi a primeira vez que em 3 anos que eu adotei o Artemis que ele me mordeu. E doeu muito, porque ele estava assim estressado, porque doía. Ele é um animal, então ele não entende o que estava acontecendo com ele. E eu reparei essa mudança de comportamento. E eu falava, olha, pro veterinário dele, olha, meu gato, ele parou de comer. Aí quando o meu gato parava de comer, ele falava assim, então vamos colocar no soro de novo. Eu falei, não vai colocar no soro, porque eu acho que essa mudança de comportamento dele, essa recusa de não querer comer, é pelo fato dele estar deprimido, porque ele quer ficar com os outros gatos. E ele não podia, porque é contagioso. E para eu saber se as outras gatas tinham ou não essa doença, essa bactéria, tinha que fazer o teste. E eu não queria fazer porque eu estava com grana curta e a minha prioridade era pegar esse dinheiro e pagar o remédio para ele, porque todo dia ele tinha que tomar isso aqui. Ele começou com 2 ml, depois vai subindo a dosagem e ele parou com 3 ml, por aí, um pouquinho mais de 3 ml, que ele recebia todo dia. Então, esse tratamento aqui, ele é feito por 45 dias, de 45 a 60 dias. E mesmo assim não tem garantia de que o gato vai eliminar o vírus, né? Mas é o que, desses tratamentos experimentais que estão existindo, que estão sendo feitos, pesquisados, esse aqui é um dos mais promissores. Aí quando passou a primeira semana de antibiótico, ele fez o exame de novo para a bactéria, porque da bactéria tinha que, de acordo com o veterinário, tinha que testar toda semana. E não saiu a bactéria estava lá, só que reduziu o número de reproduções encontradas nas fezes dele, né, de bactérias, né, de tecidos ali, não entendo muito bem. Tava menor, então tava dando certo, só que a bactéria não tinha saído. Aí o médico falou pra gente pegar uma segunda roda segunda semana de antibiótico, mas usando outros antibióticos que poderiam talvez fazer efeito neles. Então eu paguei de novo mais quase 1.000, acho que 1.000 não, 800 e pouco reais. Mais 800 e poucos reais de antibiótico toda semana de novo. Aí mais 5 injeções e mais isso aqui. Gente, esse gato ficou ainda pior do que ele já estava, né? E todo dia, gente, eu tinha que dar, além das injeções, tinha um remédio. Ele tinha que tomar umas 3, 4 pílulas por dia e mais probiótico na boca que tinha que misturar, mais remédio para flora intestinal. Era muito remédio. Então, tipo assim, eu passei a semana inteira trabalhando, chegava em casa, limpava toda a casa porque eu queria esterilizar, queria colocar água quente e tudo para ver se isso ia ajudar. Não sei se isso ia ajudar nada, mas eu queria fazer. Então todo dia eu limpava a casa aqui embaixo e lá em cima que ele ficava, né? Então foi um trabalho assim muito intenso. Eu estava assim cansado, estressado também junto com ele, né? Ter que pegar ele todo dia para levar era um trabalho muito grande, apesar de ser tipo atravessando a rua. Mas era muito grande porque ele não queria ir. Então, quando ele chegava no veterinário, eu passava ali do portão do prédio, ele já começava a se tremer todo. Nunca vi ele tão assustado na minha vida. E eu ficava muito preocupado com isso. Aí, passou a segunda semana, ele fez exame de novo. E nesse exame de novo, deu que a bactéria ainda estava lá. Aí ele falou assim, vamos pegar agora mais uma terceira roda de antibióticos para injetar. Eu falei, não. Porque eu já falei que o meu gato, ele tá com medo, ele está assustado. E ele não tá comendo muito bem, eu tive que gastar um pacote de uma outra ração da Royal Canin, que é uma ração muito cara, quem tem pet sabe disso. Pra ver se ele comia, quando ele pegava assim a outra marca de Royal Canin, ele até comia tudo. Aí eu comprei, gastei mais dinheiro porque era um pacote caro de Royal Canin. E eu falei, não vou aprovar porque eu não tô vendo... Aí foi quando eu comecei a me exaltar com o médico. Eu falei, olha, você tá injetando um monte de coisa no meu gato e não tá dando certo, não tá dando resposta, a bactéria ainda tá lá, e eu não vou aprovar nenhum tratamento para essa bactéria enquanto eu ver que o gato não melhorou. Aí ele falou, tá bom, então eu vou receitar só a pílula, que é para flora intestinal, para a barriga dele, e vamos observar e vamos ver como ele reage, até porque ele não estava mais nem vomitando e nem com diarreia, então na minha cabeça não fazia sentido. Aí chegou na terceira semana, eu decidi que ele não podia mais ficar sozinho, porque ele já estava muito deprimido.
eu falei assim, eu perguntei do médico, epidemiológico, então eu vou testar as outras duas gatas, e se as outras duas gatas tiverem tanta bactéria quanto o Covid, eu não preciso isolar ele, eu posso colocar ele junto, que isso ele já é melhorar o humor dele. Porque ele já também não estava mais com a aparência de que ele estava doente, ele já estava fazendo tudo que ele fazia, só que ele estava trancado num quarto. Aí eu fui lá, levei ele, levei todos os gatos, que deu muito trabalho, coloquei no meu carrinho de fotografia, que eu tenho um carrinho para levar meu equipamento, coloquei todo mundo e fui embora pro médico. E lá no médico mostrou que as duas gatas tinham essa bactéria pelas fezes, mas elas estavam negativas para o Covid felino. Aí você me pergunta, como é que o Artemis pegou esse Covid felino? Eu também não sei. A única coisa diferente que ele fez, porque todos os meus 3 gatos, eles ficam dentro de casa, eles não saem, eles não dão voltinha, eles ficam todos dentro de casa. Então, ou ele já tinha essa doença há muito tempo, estava convivendo com ele, só agora se manifestou, ou ele pegou quando, mês passado, ele foi nessa mesma clínica para fazer limpeza de dente. Eu levei todos os 3 gatos para fazer limpeza de dente, e eu tava com a cabeça de que poderia ter sido lá, só que depois eu conversando com outros veterinários, eles me explicaram que de fato é muito difícil, né, saber precisar se foi de lá ou não, porque o Covid é uma doença que fica durante muito tempo no corpo do animal e você nunca sabe, né, quando que pegou. Então não tem como afirmar que você pegou lá do dentista. Ok. Aí, quando saiu o resultado, eu mandei para uma amiga minha que resgata, e ela é muito amiga do diretor de um outro hospital, de uma rede de hospitais de pet muito famosa aqui em Beijing. E ela mostrou para ele os exames e o médico ficou assim chocado com o que ele viu, porque essa clínica não poderia estar usando essa máquina que fez o exame de bactéria nos meus gatos, porque ela é proibida para ser usada, porque ela não consegue mapear com acuricidade, né, com certeza, se o gato tem ou não essa bactéria. O exame correto seria mandar para um laboratório, esperar de 2, 3 dias, para saber se sim tinha essa bactéria ou não. Por isso que a maioria dos veterinários aqui não faz esse exame para essa bactéria, porque essas bactérias, esses vírus no qual o gato pode conviver e não precisa de um tratamento específico, eles não fazem esses exames, só fazem exames para as bactérias e doenças que eles conhecem que podem matar o gato. Aí foi que a ficha caiu. Eu também já tinha falado no mesmo dia com a clínica, com a médica da Clínica Internacional, que é caríssima, né? Que atendeu eles, porque eu contei o negócio do Covid, e ela já tinha me explicado que, olha, o Covid felino ele não tem cura, ele é tratável e você vai acompanhando a evolução do gato, ele não tem cura. E já caiu a ficha. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo que eu desse esse medicamento, porque o médico e a clínica ganham uma comissão para vender esse medicamento. Aí, muito caro. E eles estavam ganhando muito com o tratamento do Artemis, colocando coisas assim absurdas. Aí eu mandei mensagem no grupo e falei, gente, eu estou muito decepcionado e chocado com o que eu fiquei sabendo. Que vocês não deveriam estar usando essa máquina para fazer esse tipo de diagnóstico, porque ela não é precisa. E o Covid felino, eu não sou obrigado a tratar, a curar o Covid felino. O tratamento aqui na China que os veterinários aconselham é 1 semana de soro, né, recebendo ali uma infusão, que foi o que ele fez, era ok, correto. Aí você vai dar alguns medicamentos para probiótico, outras pílulas para melhorar a flora intestinal, para proteger o estômago do animal. E ele vai tomar esse remédio, alguns veterinários indicam até que tome por 1 semana. Toma por 1 semana essa injeção aqui. Aí você enfraquece o Covid e o animal vai para casa. O animal já vai para casa no mesmo dia, ele não fica ali internado, no caso. O animal volta para casa, faz esse tratamento de 1 semana, fica em observação, e se ele não apresentar nenhum sintoma de novo, ok, não precisa se preocupar. E segue, né? Porque esse tratamento é caro. E o que eu estava fazendo é totalmente oposto. E muita gente que eu conversei de outros brasileiros também não sabiam disso. Que não precisava pagar esse tratamento caríssimo para ter uma chance grande do gato não ser curado. E eu também não sabia que era uma porcentagem muito pequena, de 5 a 10% dos gatos, que o vírus mutaciona e vira FIP, né? No meu caso, meu gato... Não se sabe nenhum motivo por que o gato evolui para isso. Não se sabe se é uma coisa do DNA, da genética, se é alimentação, se é ambiente, enfim, não se sabe por que o vírus evolui para isso. Aí eu gostei horrores, fiquei assim muito chateado. O médico que estava atendendo ele, o veterinário,
ficou a tarde inteira meio que, tipo, tentando se justificar. Aí ele entrou em contato com o fabricante dessa máquina. E olha, gente, fabricante da máquina mandou vários pontos, assim, um texto assim, muito técnico de medicina, que acho que até em português é difícil a gente entender. Mas eu entendi que tinha um ponto 3 lá, que essa máquina, ela tem uma acuidade, acho que é acuidade, uma garantia de 90% de certeza de detecção da bactéria. Porém, esse exame só pode ser feito 14 dias após o fim do tratamento. Ou seja, ele ia ter que ficar uma semana recebendo antibiótico no corpo dele e esperar 14 dias para depois fazer de novo o exame. Porque essa máquina, de acordo com a minha amiga e de acordo com o outro diretor do outro hospital, ela sempre vai dar positivo para essa bactéria. Então, por isso que ela não é confiável para usar. Então, meu gato estava ali 2 semanas recebendo antibióticos pesadíssimos, iria para a 3ª semana se eu não tivesse parado, e o médico toda semana usando ali o exame, falando que a bactéria estava ali, a bactéria está ali, sendo que ele não poderia estar fazendo esse exame. E eu falei para ele, você não poderia ter feito esse exame, porque está aqui escrito no próprio manual do fabricante, que ele colocou. Aí ele falou, não, mas isto é apenas uma possibilidade. Eu falei, possibilidade é uma ova, porque eu estava gastando mais de R$1.000 por semana aqui em uma coisa que eu não deveria ter gasto, porque eu não tinha esse dinheiro, e segundo, porque é perigoso para o meu gato ficar recebendo essa quantidade imensa de antibiótico, porque o corpo ganha imunidade. Isso foi uma responsabilidade muito grande. E ele falou, não, porque isso é só uma possibilidade e tal, não foi nada de você se acalme, não foi nada de imprudência, não sei o quê, e a gente conversando ali, né, batendo. Aí eu falei, olha, eu sei muito bem o que vocês fizeram, isso foi muito grave o que vocês fizeram, eu estou bastante decepcionado porque eu acreditei em vocês, porque eu acredito na medicina, eu acredito no profissional que eu acho que está me acompanhando, que a gente tem que acreditar no profissional que a gente está falando pra gente, mas eu aprendi que é bom a gente seguir a nossa intuição e também sempre consultar outros profissionais, né? Ainda bem que eu parei a tempo. Então eu falei, eu vou tirar o meu gato hoje mesmo dessa clínica, ele não vai mais, ele vai hoje só para pegar o final da aplicação desse remédio aqui, e eu vou mudar para outra clínica e vocês me deem todo o histórico do meu gato, porque eu vou levar em outra clínica. Gente, essa clínica, o pessoal dessa clínica ficou o dia inteiro mandando mensagem para mim, tentando se justificar para eu não me preocupar, que eles fizeram não sei o que, patati patatá, e eu só falando, eu já expliquei para vocês o que vocês erraram. Vocês sabem muito bem, tá aqui escrito. Prepare apenas os documentos. E até hoje, o meu gato já saiu faz 4 dias dessa clínica. O médico, o veterinário, tá me perguntando, como é que tá o Artemis? Porque ele ficou com pena na consciência. Porque eu não sei, gente, se ele realmente fez isso de má fé ou se ele realmente não sabia disso. Da máquina que não poderia ser usada, tinha que esperar 14 dias. E foi esse o golpe que eu caí. Eu gastei quase R$10.000 nessa brincadeira toda de exames, de medicamento. Aí sobrou 6 ampolas que ou eu vou ter que doar, porque eu não tô conseguindo vender para ninguém. Talvez eu doe, e aí vai ser mais um outro prejuízo que eu não tô, né, com isso. E eu fiquei assim tão triste, assim, tão para baixo. E o que foi que eu fiz? Como eu já sabia que o Artemis podia conviver com essa doença e que ele não ia tratar, não ia, né, eliminar, eu já liberei ele para ele ficar aqui com as gatas. E se as gatas pegarem Covid, pegou. Porque muitos gatos convivem e no meu caso, que eu tenho mais de um gato, seria quase impossível de manter ele isolado, e tratar essa doença para mim seria complicado por causa da questão financeira e também pela questão emocional. Quando eu tirei ele do quarto, gente, no dia seguinte ele já melhorou assim o humor dele, ele já tem muito mais confiança, ele não tá com medo de mim, virou o gato que ele estava antes. E isso eu percebi, gente, que gente ruim, empresas querendo passar a perna em você, querendo puxar o seu dinheiro, vai ter em qualquer lugar, assim, não é exclusividade assim, da China, mas eu fiquei bastante chateado, triste. Pra você ter ideia, a gente tinha dias que eu chorava de noite, porque eu me sentia assim tão sozinho, porque eu sou uma pessoa sozinha, assim, né, porque todo mundo que mora sozinho tem isso, né, tô querendo até chorar agora. Eu chorava de noite, desesperado, falando, meu Deus, o que vai acontecer com o meu gato, assim, não tratar, como é que eu vou conseguir, me dê forças para eu ter dinheiro para pagar esse tratamento até o final. E quando eu fiquei sabendo disso, gente, a tristeza que eu sentia virou raiva. Fui lá ali bufando naquele hospital.
E agora eu já sei, né? O meu gato já tá há 3 dias sem tratamento, já tá ótimo e vai ficar assim, sabe? Então se os outros gatos pegarem, pegou e eu não vou ficar com culpa disso porque é a minha realidade, não sou milionário, né? Então fica aí a minha dica, se você mora na China ou em qualquer outro país, se informem bastante na hora de você for receber algum tratamento para o seu animal, né? E ouça o seu coração. Eu ouvi meu coração pediu para que eu perguntasse de outras pessoas, confirmasse, né? Conversasse, fui conversar com minha amiga para saber sobre esse tratamento, ouvi o que ela tinha a dizer, ela explicou tudinho, né? Tem a questão da... Ah, ele também falou isso, a questão da comunicação, né? Que meio que deu a entender que eu não tinha entendido, né? Porque quando... Isso é uma desculpa muito comum que eles usam aqui. Quando tem alguma confusão em que eles sabem que eles estão errados, eles sempre jogam essa cartada da falta de comunicação. Mas não foi falta de comunicação, eu não sou burro, não. Eu tô aqui há 11 anos no país, eu sei entender muito bem as coisas que estão acontecendo. E outras pessoas que resgatam animais, trabalham com gatos, também já passaram por situações similares. Então, eles já me falaram disso, que existia esse golpe por causa desse tratamento aqui, que os veterinários ganham muito dinheiro por causa disso. E é isso. Então, devido a isso, eu mesmo estou editando meus vídeos, só afetou aqui até o canal, porque o canal não dá dinheiro, né, como vocês sabem. E eu que estou editando meus vídeos porque eu não tenho dinheiro para pagar o Fabrício, que era o editor aqui do canal, então ele vai ficar esse mês de férias forçadas e talvez ele volte só o próximo mês, né? Então se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário para ver se o canal abrange outras pessoas, né? Então eu espero próxima semana já começar a voltar a produzir conteúdo normal aqui no canal, tá bom, gente? Era essa a atualização que eu queria dar para vocês, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.